paz do Senhor, irmãs. Eu me chamo Iris Bernardes, sou diaconisa na Igreja Assembleia de Deus do Gama Oeste, faço parte do Ministério de Mulheres da nossa igreja e a nossa líder me chamou para trazer uma breve reflexão sobre a armadura de Deus, em Mães que Oram. Amém? Eu convido agora você que está em casa, assistindo esse vídeo, para que leia a palavra junto comigo, que se encontra em Efésios 6, versículo 10 e diante, que diz: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, com as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Amém? Paulo, quando escreve essa carta aos Efésios, ele se encontrava preso, né? Ele estava preso e os crentes de Éfeso estavam muito preocupados como um homem temente a Deus poderia estar dentro de uma prisão. E Paulo responde a eles, né, que o sofrimento que ele estava passando era para glorificação do nome do Senhor. Então nós vamos entender um pouco sobre essa palavra, sobre a armadura de Deus, né? Por que Paulo nos escreve, nos fortalecendo o nosso espírito através dessa palavra. Nós temos que entender que a batalha espiritual, ela é constante na vida do crente. Nós podemos ter momentos que nós não estamos travados em batalhas, em guerras, mas ela não deixa de existir. O inimigo só recua um pouco para depois nos atacar com mais força. Assim é o inimigo. E Paulo nos chama a atenção que todos os crentes estão envolvidos em uma grande batalha espiritual. E essas batalhas não são contra a carne, não são contra o sangue, né? Não é contra o homem, não é contra o filho, não é contra o marido, não é contra o vizinho. A nossa batalha espiritual, ela é feita nas regiões celestiais. São as potestades, são inimigos da nossa alma, né? São os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Só teremos vitória e só nos fortaleceremos se estivermos no Espírito. Então, essa palavra, essa introdução já nos diz, né, que tudo aquilo que está acontecendo dentro do nosso lar, dentro da nossa carne, da nossa casa, não é o nosso filho, não é o nosso marido, é as hostes espirituais da maldade. Então, assim, nós estamos em uma batalha e temos que entender que todo crente passa por uma batalha. Aqueles que estão no mundo, aqueles que estão em meio às festas, em meio às bebediças, à prostituição, o inimigo provavelmente não vai atacá-los, porque eles já são seus. Então, ele vai usar todas as armas possíveis para te destruir, para tirar a sua salvação, para tirar a sua alegria. Então nós vamos entender primeiro, né, como então identificar se eu estou numa batalha espiritual. Porque o diabo tem diversas maneiras de abordar. Ele sempre aparece com soluções muitas vezes fáceis, tranquilas, né? Muitas vezes ele não vem como um leão, rugindo como um leão, mas ele vem com a astúcia da serpente, com a sedução. Então nós temos que ter os nossos olhos espirituais abertos para entender quando nós estamos numa batalha espiritual. Quando estamos dentro desse redemoinho que muitas vezes nós não vemos saída, não vemos escape, mas nós estamos passando por ela.
Então Paulo revela que é o caráter, não a força bruta ou até mesmo a inteligência que vence a maioria das batalhas. E nós vamos ver então em primeira mão qual é o primeiro sinal que você está sofrendo um ataque espiritual. O primeiro sinal que você está sofrendo um ataque espiritual é quando você perde o desejo de buscar o Senhor. Você já não tem mais ânimo de buscar o Senhor, você não sente mais vontade de ir para a igreja, o inimigo lança várias coisas na sua mente, o inimigo ele te ataca dizendo assim que aquela igreja não presta, que o pastor aconteceu alguma coisa lá, que existe muitos fofoqueiros no meio da igreja, que você não se sente bem lá, o inimigo te bota como se você estivesse fora do lugar, então você não se sente amado, você não se sente querido dentro da igreja. Essa é uma das principais batalhas espirituais que o inimigo bota. E depois disso, ele tira você a vontade de você ler a palavra do Senhor. Ele te tira dessa direção. Porque se você não lê a palavra, você se sente enfraquecido. E por último, e não menos importante, a oração. Então, assim, a palavra do Senhor, ela nos diz que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, né? É contra as potestades. Então, o inimigo, ele vem botando isso na nossa mente. Ele trabalha na nossa mente, traz, assim, essas emoções enfraquecidas, que a gente não se sente mais forte, não se sente mais preparado, não se sente ânimo de ir para a igreja. No início de 2019, eu passei por uma batalha espiritual muito grande, e eu passei calada. Eu não falei para ninguém que eu estava passando. Eu me ajoelhava para orar, eu acho que eu me tornei a pessoa mais egoísta que tinha. Porque eu simplesmente clamava misericórdia sobre a minha vida. Eu me sentia tão fraca, mas tão fraca, que eu não conseguia ler a Bíblia. Eu não tinha vontade de ir para a igreja. Eu não tinha vontade de orar. Mas mesmo assim, eu dobrava, subjugava a minha carne e clamava ao Senhor. E ficava nesse campo de batalha espiritual, que era clamando ao Senhor misericórdia. Eu só clamava misericórdia. Eu me ajoelhava e clamava misericórdia ali. Muito tempo eu ficava clamando misericórdia. Quando eu vi que eu não ia conseguir sozinha, depois de um culto, de uma santa ceia, eu desci até a sala da ceia e me ajoelhei e pedi a algumas irmãs que orassem por mim. Tem momentos que você não vai conseguir sozinha. Tem momentos que a sua batalha espiritual, você vai precisar de pessoas ao seu lado. Você vai precisar de pessoas que te sustentem. Então nós podemos ver que muitas das nossas batalhas, nós precisamos ter amigos, nós precisamos nos reunir, nós precisamos ir para a igreja, para o grupo de oração, pedir oração. Não é vergonha pedir oração. Agora você não deve viver de pedir oração. Você tem que ter suas próprias armas, você tem que lutar com tudo que você tem. Então você mesmo tem que se botar na brecha. Orar, buscar o Senhor, nem que seja como eu fiz. Só clamar por misericórdia para que você não morra nessa batalha. E o segundo sinal que você está em uma batalha espiritual é quando as forças físicas te faltam, você não tem ânimo mais para nada, sente que sua alma está abatida, não tem motivação de se arrumar e vai deixando as coisas de lado, não se preocupa mais com seu filho, no que ele está fazendo no quarto, se entrega, não tem forças mais para buscar. E muitas vezes é nessa hora que o inimigo muitas vezes está agindo na vida do seu filho. Ele está agindo através dos programas de TV, ele está agindo através dos vídeos da internet, está induzindo o seu filho ao erro e você está cansada, sentada, prostrada no sofá e não tem ânimo para ir ver o que seu filho está fazendo. Então você está vamos dizer assim, o seu radar está baixo. É hora de você ligar o seu radar. É hora de você pesquisar o que está acontecendo no meio da sua casa, no meio da sua família. Não deixe o inimigo tirar suas forças, a sua energia de vigiar o que está acontecendo dentro da sua casa. Todo mundo dá um sinal.
Todo mundo dá uma demonstração do que está acontecendo. Não finja que você não viu, não finja que você não esteja vendo. Fique em alerta. Sonda o que está acontecendo dentro da sua casa. Veja o que está sucedendo. Se preocupe com seu marido, mesmo que você não esteja animada para nada. E muitas vezes o inimigo tira mesmo até o desejo sexual. O inimigo deixa você tão para baixo que ele tira o desejo sexual. Aí você começa a negar o seu marido, começa a dizer que está com dor de cabeça, que não quer mais, que está assim, que está assado. E você começa a abrir uma brecha para o seu marido, para o inimigo. Abrir uma brecha para o seu marido no sentido dele procurar fora, porque os maridos não têm entendimento do que está sucedendo, do que está acontecendo com você. Eles simplesmente acham que estão sendo rejeitados. E o inimigo pega essa questão da pessoa pensar que está sendo rejeitada e bota uma mulher de salto alto, nem bonita não precisa ser, mas simplesmente se ela vier com palavras de carinho, perguntar o que você tem, o que está acontecendo com você, dá atenção que você não dá em casa, é o perigo onde seu marido corre. Ele vai começar a conversar com ela, vai começar a falar o que está acontecendo. Aí a outra, instruída pelo diabo, que é um instrumento do diabo, vai falar assim: olha, você tá passando por isso aí, essa mulher não te merece, essa mulher ela tá te jogando fora, ela não te quer mais, ela não te ama mais. Porque muitas vezes o homem também não tem a visão da batalha espiritual que a esposa está passando. É compreensível que você que está passando por isso queira, deseje ficar quieta e tudo mais, mas não é hora de se abaixar a guarda, não é hora de abaixar as armas, é hora de você se levantar, clame ao Senhor. A palavra do Senhor diz assim: clama a mim e responder-te-ei. Quando a gente está fraca, que a gente é forte, é hora de você buscar o Senhor enquanto se pode achar. Busca o Senhor, não deixa o inimigo te deixar prostrada, não deixa o inimigo te botar fadigada. Tem mulheres que já levantam da cama cansada, não consegue dormir, é um campo de batalha da mente que é travado, isso tira as forças físicas. Esse é um sinal de batalha espiritual. O terceiro sinal de batalha espiritual, que você está em uma batalha espiritual, é quando seu emocional fica abalado. Sua mente perturbada, vem com coisas, o inimigo vem colocando coisas dentro da sua mente. Você começa a desconfiar do seu marido. Olha só, uma hora você está cansada, não cede à vontade dele, você se encontra abatida fisicamente. Aí você não está dando o que o seu marido deseja. Aí o inimigo começa a botar na sua mente que seu marido está te traindo. E olha que muitas vezes não é só um colocar na mente, talvez possa estar acontecendo, realmente. Mas é a hora de você se botar na brecha, orar, buscar o Senhor mesmo e pedir a misericórdia do Senhor. Então ele começa a trabalhar na sua mente, faz você desconfiar do seu marido, teme que você perde o casamento, te tira a vontade de se arrumar. Você começa a criticar tudo e todos, você se torna uma pessoa amargurada. E isso você vai afastando o marido, inclusive os filhos. Os filhos, ninguém quer ficar perto de uma pessoa amargurada, que só reclama da vida, que só reclama que nada tá bom. E o problema não está nos que estão em volta de você, o problema está em você. É porque você não identificou que você está numa batalha espiritual. Você não conseguiu enxergar que é o inimigo por trás de tudo isso. Se você está saudável, se você não tem doença alguma, está acontecendo isso com você, é hora de você se levantar. Ou melhor, é hora de você se botar de joelhos, clamar ao Senhor, até que o Senhor ouça a sua voz e te levanta de onde você caiu. Então, como devemos vencer essa batalha espiritual? Paulo fez uma abrangência nessa carta desde o início. Por quê? Ele vem chamando a atenção para o mundo invisível, que é o mundo invisível, e agora retrata a batalha espiritual, travada contra o bem, contra o mal, nas regiões celestiais.
a primeira ordem que Paulo nos fala é: estais firmes. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, irmãs, nós devemos estar firmes na palavra do Senhor. Nós devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar Ele enquanto está perto. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra os principais potestades. O inimigo, a vontade dele não é tirar sua saúde, não é tirar seus bens. O inimigo, a vontade dele é tirar sua salvação. E através dessa luta que nós estamos passando, nós temos que estar firmes, firmes na rocha, inabaláveis. Vêm as lutas, vêm as tempestades, mas nós continuamos firmes na rocha. Não adianta nós nos debatermos, nós nos amontoarmos e falarmos assim: eu não consigo. Porque nós conseguimos. Nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Muitas vezes o inimigo vai tirar a sua visão. O inimigo vai tirar que você veja o que está acontecendo dentro da sua casa. E ele tirando a sua visão, ele tira todo o seu entendimento. Então fique firme no Senhor, prevaleça no Senhor, não olhe para trás, não queira voltar para trás, não queira voltar de onde o Senhor te tirou, não queira achar que lá era mais fácil. Não, não era mais fácil, era simplesmente permissível que você fizesse as coisas que o inimigo gostava. Então o Senhor te chama para que você fique firme na presença dEle. Fique firme nas suas orações, buscando o Senhor, orando em todo o tempo. Então nós vamos ver, né, que a primeira ordem é essa. Estais, pois, firmes no demais, irmãos meus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Essa força que nós adquirimos é simplesmente através da oração e da palavra do Senhor. Não existe outra força. Claro que existem demônios que só saem com jejum e oração. Mas um dos principais é que você vive em oração, em constante oração. Essa é a vontade do Senhor. Essa é a vontade que Ele tem que o servo dele fique firme, permanecendo fiel ao Senhor todo o tempo, esquecendo das coisas que para trás ficam. Então, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Portanto, toda a armadura de Deus, para que possais estar firme no dia mau, e havendo tudo, ficar firmes. O dia mau chega. O dia mau chega para mim, chega para você. O dia mau é aquele quando você pensa assim que para onde eu vou? Não tem saída. O que eu vou fazer? Não tem escapatória. O dia mau chega. O dia mau é aquele que você se vê dentro do redemoinho e não vê saída, não vê escapatória, não depende de você. Muitas vezes as coisas dependem de terceiros. Muitas vezes você está na mão de terceiros e você não pode nada. Mas existe um que pode tudo por você. Existe um Deus no céu, porque a gente tem que olhar para cima, para o alto, para o alvo que é Jesus. Quando você se sentir numa situação dessa, que você está encurralado, que você não tem saída, que você não tem... Dobre os seus joelhos. Se apresente diante do Senhor e fale para o Senhor tudo aquilo que você está passando. Peça ao Senhor graça para suportar. Peça ao Senhor força para aguentar. Uma vez eu estava sentindo muitas dores no corpo, que eu tenho fibromialgia, e eu clamei ao Senhor. Eu pedi para que o Senhor me levasse, porque eu não aguentava mais sentir aquelas dores. E o Senhor simplesmente me respondeu assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando o Senhor falou isso, eu deitei e dormi. Então, muitas vezes, o dia mau chega e a gente não tem como sair dele. Ele chega para todo mundo. Então, vamos estar firmes no Senhor. Vamos estar fortalecidos no poder da sua palavra. Vamos pedir graça ao Senhor para suportar tudo isso. Porque vai passar. Tudo passa. Isso também vai passar. Só não vai passar as palavras do Senhor. Amém? Então devemos, uma das primeiras armas
A armadura de Deus devemos nos cingir com a verdade. Esse cinturão era feito de couro que os soldados usavam para proteger o baixo ventre e o papel fundamental dele era segurar toda a armadura. Ele prendia a túnica do soldado, sustentava a couraça e servia de suporte para as armas. Esse era o cinturão da verdade. Portanto, cada um de nós devemos abandonar a mentira e falar ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando falamos a verdade, nossa vida fica sustentada pelo Senhor. Nunca minta para encobrir um erro, seja seu, seja do seu filho. Porque muitas vezes, se você encobrir um erro do seu filho, porque muitas vezes o marido é grosso, é ignorante, as mulheres tendem a cobrir os erros dos filhos. Isso é um erro. Você tem que deixar que ele sofra as consequências. Porque se você tirar ele de uma correção, ele vai sofrer mais tarde. Ele não vai criar responsabilidade, ele não vai querer de responsabilidade. Então fale sempre a verdade. A verdade ela é boa e cabe em qualquer lugar. Porque muitas vezes as ciladas do diabo serão uma mentira que você vai contar. E você vai ficar envergonhada diante dos seus filhos, do seu marido. Porque o diabo vai te desmentir. Porque ele é o pai da mentira. Então ele vai querer te envergonhar. Então fale a verdade em todo o tempo. Se você andou com seu filho e ele pediu alguma coisa para que você comprasse, você não pode comprar, fale a verdade para ele. Não fala assim, depois nós compramos, não. Porque ele sempre vai te cobrar. E você sempre vai dar a mesma desculpa. Então fale a verdade. Fala assim, ó, eu não posso comprar, não tenho condições de comprar. Quando eu puder, eu compro para você. Quando eu puder. Então você estará falando a verdade para o seu filho. Você vê, você prezando pela verdade, você tira todas as forças do inimigo dele te acusar mais tarde. Use a verdade sempre. A verdade não faz mal a ninguém. A verdade sempre ela vai ser verdade. Ela nunca vai ser uma mentira. Fale a verdade para o seu marido. Fale a verdade por que você não está mais animada com algumas coisas. Fale a verdade para ele. Fala assim, olha, eu estou me sentindo assim, assim, assado. Eu estou sentindo que você está se afastando de mim. Fale a verdade para o seu marido. E muitas vezes é só uma conversa. E ele lá do outro lado, ele deve estar pensando a mesma coisa. A minha mulher não me ama mais. A minha mulher não me quer mais. É tudo um jogo do diabo. É tudo uma batalha espiritual. E é a hora de vocês enxergarem isso. É hora de vocês verem que a submissão da mulher, ela também se deve à submissão do marido, porque os dois estão submetidos ao Senhor. Os dois servem ao mesmo Deus. E quando isso não acontece? Quando só eu sirvo a Deus e meu marido não? É hora de você buscar o Senhor. E não é hora de você ficar com falatórios, porque o Senhor fala na sua palavra que a mulher sábia ganha um marido sem palavras. Muitas vezes o marido não quer aceitar Jesus porque você fala tanto, você fala mal do seu vizinho, você fala mal do seu pastor, você fala mal da sua igreja. Como o marido assim vai querer ir para a mesma igreja que você está? Se você fala tão mal dessa igreja, você iria num lugar desse, onde uma pessoa fala assim, ó, lá naquele lugar existe fofoca, existe mentira, o fulano de tal faz isso, fulano de tal faz aquilo outro? Você gostaria de ir num lugar desse? Então você tem que vencer certas coisas calada. Aquilo que muitas vezes vimos na igreja, a gente não tem que levar para casa. Nós não devemos passar para os nossos filhos, para o nosso marido. Quantos filhos não querem mais ir para a igreja porque o pai e a mãe chegaram falando mal do seu pastor? Quem quer servir um Deus desse? Quem quer servir um pastor que está lá pregando e fazendo coisa errada? Porque o pastor, ele também é homem como eu e você. Ele está sujeito às mesmas paixões. Então, quando você souber que um pastor caiu, que uma irmã caiu, que você está passando por essa situação, você deve abandonar. Você deve abandonar o que está te prendendo.
Você deve abandonar o pecado, você deve abandonar as falácias, as mentiras, as confusões, as fofocas, para que você ganhe seu marido. Sem palavras. Os sem palavras aí é sem fofocas, no caso. Amém, irmãos? Então, devemos também vestir a couraça da justiça. A couraça era um traje feito de metal ou um combinado de couro duro. Protegia o coração e órgãos vitais. Temos que ter uma conduta moral, reta, livre de qualquer injustiça. Pague a cada um o que é devido. Paulo nos chama a atenção sobre como devemos servir aos nossos patrões, não como o mundo, pois temos que trabalhar como se fosse ao Senhor. E que tratemos de igual modo os nossos empregados, não fazendo distinção, não fazendo ameaça. Sirva seu irmão, aquele que está te servindo, com carinho, como se fosse da sua própria casa, da sua própria família. Seja bom, seja honesto. O que você for fazer para comer, não faça tirando, apartando, esse aqui é de fulano, esse aqui é de ciclano. Sirva a todos iguais. Porque o Senhor deles é o mesmo Senhor seu. E se ele clamar ao Senhor por causa de você, você vai prestar conta diante do Senhor. Então, seja justo em toda a sua maneira de viver. Seja justo quando o seu filho fizer alguma coisa errada, corrija-o. Seja justo quando ele fizer uma coisa certa, elogie, abençoe, dê força para ele continuar naquele caminho. Mas não seja injusto entre dois irmãos, não tome partidarismo. Se fizeram coisa errada, os dois ficam de castigo. Para que um não fique sorrindo da cara do outro. Bote os dois e explique, ó, você errou e você errou. Porque numa confusão, há sempre os dois lados errados. Nem que um comece e o outro termina. Mas existem os dois lados da moeda. Amém, irmãs? Então, a couraça da justiça é isso. É nós sermos retos, sermos justos em toda a nossa maneira de viver. E mais à frente vamos ver também o calçados com o evangelho da paz. Os calçados dos soldados eram feitos de couro duro, porque os inimigos jogavam objetos cortantes, como prego, para machucar os seus pés e fazer eles parar, ficarem encostados na batalha, porque eles não conseguiam avançar. Então, Paulo, no capítulo 6, nos chama a atenção para que os pais representem com cuidado para com os filhos, especialmente aos menores de idade. Temos que ter a responsabilidade divina de educá-los na palavra. Zelar por seu progresso moral, ético e social. E os filhos têm a obrigação de obedecer a seus pais como ao Senhor. Então o evangelho da paz, esse evangelho que é esse calçado que nós calçamos, é simplesmente um caminho plano que nós devemos passar. Que quando todos servem ao mesmo Deus, quando todos estão na mesma sintonia, é muito mais fácil caminhar por este caminho. Mas quando você não ensina o seu filho no caminho que ele deve andar e ele se desvia, você pode ter certeza que você vai pisar em pedra e espinhos, porque ele vai te machucar, ele vai te ferir com as verdades deles. Ele vai te trazer desgosto, angústia. E assim também nós devemos proceder com os nossos vizinhos. Aqueles que nos perturbam, aqueles que nos tiram a paz, nós devemos pregar o evangelho para eles. E muitas vezes você vai pregar o evangelho para o seu vizinho, não com palavras, mas com ações. Seja bom para o seu vizinho. E olha que o inimigo sempre tenta botar inimizade entre os vizinhos. É uma coisa que a gente não entende. Mas porque o inimigo, ele não quer que ninguém tenha paz. Ele não quer que ninguém viva bem um com os outros. Não quer que esteja harmonia. Então ele bota sempre uma discórdia. Esses dias eu passei por isso. Eu fiquei chateada com a vizinha. Talvez ela nem saiba por quê. Porque eu fiquei chateada com ela. Mas demorei algum tempo para remoer aquela amargura que eu fiquei. Eu não conseguia orar direito. Mas aí eu tomei uma posição. Comecei a abençoar a vida dela.
É uma coisa que você pode fazer e não dói. Abençoar os seus inimigos, abençoar aquele que vos persegue. Comecei a abençoar a vida dela, Senhor, faça ela prosperar, Senhor, abençoa a vida dela, deixa ela ser próspera, Senhor, abençoa o negócio dela. E fui orando, prosperando. Um dia, nesses dias para trás, estava fazendo muito calor. E eu pego sempre a água da minha máquina, do tanquinho, para jogar na calçada, na frente da loja. E o Senhor falou assim, e eu jogava assim, que é parede, e eu jogava assim, bem retinho da minha parede para cá. E o Senhor fala assim, pergunta a ela se ela quer que você jogue água na frente da casa dela, da loja dela. Aí eu falei assim, Senhor. E nisso, tá bom, eu fui lá, peguei um balde com água, falei assim, você quer que eu jogue água também na sua porta? Ela falou assim, por favor, obrigado, você quer ajuda? Então assim, a barreira que estava se formando caiu. Naquele momento caiu a barreira que estava se formando, porque era uma barreira que estava me atrapalhando meus negócios, eu não estava prosperando, então assim, eu não estava vendendo. Certo é que e algumas vezes nós temos que orar dentro das nossas casas, dentro dos nossos comércios, pedindo ao Senhor para que o Senhor nos cubra com o sangue dele, repreenda todo espírito de inveja. Existe, isso é uma batalha espiritual. Mas eu pratiquei essa paz que o Evangelho traz. Porque não há discórdia. Então a palavra do Senhor diz assim que ira, raiva, mágoa, ranço, vou botar ranço por minha conta, tá? Isso tem que fugir de nós. Nós temos que fechar todas essas brechas. A palavra do Senhor diz assim, irai-vos, mas não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Porque quando o sol se põe sobre a sua ira, é como se um selo tivesse ficado ali marcado. E você é difícil se livrar depois que o sol se põe sobre a sua ira. Então a palavra do Senhor diz, irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Então nós vamos mais um pouquinho adiante com a armadura de Deus, sobre o escudo da fé. Esse escudo era grande o bastante para cobrir todo o corpo do soldado, que se encolhia atrás dele, e muitas vezes esse escudo era molhado para combater as flechas incendiárias que os inimigos lançavam. A nossa fé nos protege dos dardos inflamados do inimigo, usando a palavra de Deus. Nós, com a nossa fé, nós podemos continuar inabalável diante dessas situações. Nós nos sentimos protegidos contra as astutas ciladas do diabo, contra os dardos inflamados do diabo. Através da nossa fé, nós protegemos-nos do medo, nós nos protegemos de algumas vezes, de alguns cuidados que nós temos quanto ao dia de amanhã, pois pensamentos estranhos por muitas vezes passam na nossa mente. Nós somos atacados pelos dados. Muitas vezes você está pensando coisas e fala assim, sangue de Jesus tem poder. O que é que eu estou pensando? E você tem que ter a sutileza, a artimanha de repreender aquele pensamento. Porque muitas vezes as nossas ações vêm dos nossos pensamentos que nós adubamos e para que eles dê frutos. Assim como a palavra do Senhor dá frutos, os pensamentos ruins também dão. Então vigia naquilo que você está pensando. Vigia naquilo que o inimigo está botando na sua mente. Vigia para que você não caia em nenhuma cilada do inimigo. Porque o inimigo, ele é atroz. Ele sabe que você está conversando com o seu vizinho. Ele sabe que você está conversando com sua mãe. Ele sabe que você está conversando com sua amiga. Ele sabe. Ele só não pode ler os seus pensamentos, mas ele sabe o que se passa na sua mente. E muitas vezes nós gostamos muito de conversar. E muitas vezes nós gostamos de falar dos problemas que estão passando em casa. E o inimigo está ali só pescando, só querendo ver o que você está falando. Muitas vezes você está preocupada com seu filho. Você está vendo mudanças no comportamento dele. E você fala para fulano, fala para ciclano, mas não fala para o Senhor. Você não eleva os seus pensamentos ao Senhor. Senhor, este pensamento está tirando a minha paz, a minha alegria. Senhor, me ajuda a combater. Me ajuda, abre os meus olhos espirituais, a minha mente, o meu entendimento, para que eu entenda quando é que o inimigo está fazendo, quando o inimigo está atuando na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida do meu marido. Nós temos que estar na brecha, nós temos que estar vigilantes,
orando sem cessar em todo o tempo. Nós temos que nos cobrir com o escudo da fé, que é com ele que nós vamos combater os dardos inflamados do inimigo. Então nós temos que fazer isso, nós temos que nos policiar e repreender. E repreender como? Com a palavra do Senhor. O Senhor, quando foi tentado no deserto, por 40 dias ele passou no deserto, não comeu, não bebeu, e o inimigo se apresenta diante dele depois do fim do jejum. Se apresenta na frente dele, oferecendo coisas que aparentemente, se fosse uma pessoa sem discernimento espiritual, já tinha cedido na primeira tentação. Mas o Senhor repreende aquele inimigo falando assim: está escrito, está escrito, está escrito. Quando o inimigo vier contra a sua vida, você sabe aonde está escrito? Você sabe o que está escrito? Você sabe como orar pelos seus filhos? Você sabe como abençoar os seus filhos? Você sabe usar o escudo da fé? Você sabe se defender através dele? É isso que importa. Você tem que saber se defender. Por isso que você não deve deixar de ler a palavra do Senhor. Você tem que ler a palavra do Senhor para fortalecer o seu espírito, para que a sua carne enfraqueça. Para que você não veja coisas onde não existe. E com a leitura da palavra, fortalecer o seu espírito, para que você veja o que está oculto atrás das coisas. Amém? Então nós vamos agora pegar o capacete da salvação. É uma parte da armadura do soldado que protege ele e preserva a vida dele. Isso é porque qualquer coisa que bater sobre nós, sobre a nossa mente, sobre a nossa cabeça, nos mata. Dependendo do que for, mata. Então, trazendo esse capacete para a batalha espiritual, podemos dizer que o principal intento do inimigo é lançar dúvidas e pensamentos que não provêm de Deus. Aí começa uma batalha que nos traz exaustão, tanto física como emocional. Existe muitas vezes batalhas que nós não conseguimos vencer. É uma guerra espiritual. Isso te traz cansaço, isso te tira muitas vezes até a alegria de viver. Tem muitas mulheres que não têm mais a alegria de viver. Tem muitas mulheres que estão sucumbindo à depressão. Tem muitas mulheres que não conseguem enxergar. Eu falo assim, a depressão, ela existe? Existe. Eu já passei por depressão, já passei por síndrome do pânico. Mas eu tomei medicamento e fiquei boa. Agora, se você tomou medicamento e não ficou boa, é porque você está numa batalha espiritual. Você precisa repreender nos seus pensamentos. Você precisa repreender o espírito da morte. Você precisa repreender o espírito do desânimo que vem na sua mente. Você precisa repreender o espírito da mentira que vem na sua mente. Você precisa repreender o espírito de imoralidade que vem na sua mente. Você precisa repreender tudo aquilo que vem contra a palavra do Senhor. É uma batalha espiritual? Você vai se cansar? Vai sim, mas você precisa lutar contra isso, você precisa sobreviver. Algumas pessoas que estão passando agora por esse momento tão terrível que nós estamos passando, que é esse vírus, o Covid-19, algumas pessoas que me contam o relato, que quando estão lá internados na UTI, eles estão respirando, mas eles sentem que não estão respirando. Parece que o ar não está entrando nos pulmões. O que eu tiro disso? Muitas vezes nós estamos na mesma situação. Nós estamos respirando, mas é como se nós estivéssemos morrendo. Então é hora de clamar ao Senhor. É hora de pedir misericórdia ao Senhor. É hora de botar o capacete da salvação, porque só do Senhor vem a salvação. E muitas vezes o inimigo quer botar dúvida contra a sua salvação. O inimigo quer jogar em seu rosto pecados que você praticou. Pecados que você se sente culpada até hoje, porque o inimigo te acusa de dia e de noite por eles. Você tem que levar a palavra do Senhor e botar na frente dele e falar assim, os meus pecados foram perdoados lá na cruz. A palavra do Senhor diz assim, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar.
Então confesse o pecado. Se você errou, se for uma culpa que realmente você teve nesse momento, que você praticou, confesse ao Senhor. É bom confessar, mas não deixe mais o inimigo te acusar desse pecado. Não deixe mais o inimigo dizer que você pecou, que você fez isso, que você fez aquilo. Não deixe. Você tem o capacete da salvação. Você já tem a salvação. Não deixe o inimigo fazer você duvidar quanto à sua salvação. Porque a única coisa que ele quer é te lançar no pecado de novo. Ele quer falar assim, olha, você fez, e te acusando, você fala assim, pronto, acabei, eu não tenho mais salvação, eu não tenho mais libertação, vou para o mundão mesmo, não existe mais salvação para mim. Muitas vezes o inimigo está dizendo que você blasfemou contra o Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito Santo é você dizer que as obras de Deus é coisa do diabo. Essa é blasfêmia contra o Espírito Santo. Se você não fez isso, você não blasfemou contra o Espírito Santo. Coloque o seu capacete da salvação. Se preserve nesse sentido. Lute pela sua salvação. Lute pelos seus filhos. Lute pelo seu marido. Pela salvação deles também. Entregue todo dia, constantemente. Senhor, salva meus filhos. Senhor, salva meu marido. Senhor, faz uma obra santa. Senhor, dá uma mente de Cristo a cada um deles. E se conserve em paz. Se conserve em tudo isso que o Senhor falou. Revista-se de toda a armadura de Deus. Calce o evangelho da paz. Use a palavra que é o escudo, né? Então não deixe que o inimigo te acuse pelos pecados que já foram perdoados. Então nós vamos ver agora a espada do Espírito. Naquele tempo a espada era a única arma que os soldados tinham, né? Que podia usar. Então ela servia tanto para atacar como para defender. Os demônios muitas vezes estão explorando as nossas conversas, querendo saber o que ele vai usar contra você. Muitas vezes é aquela mentirinha, muitas vezes é aquela mágoa, muitas vezes é aquela falta de perdão, muitas vezes é aquele falatório que você não devia ter falado, muitas vezes você está falando mal do irmão, da irmã, e ele é tão filho de Deus como você. E muitas vezes o inimigo está usando essas armas para te atacar. Muitas vezes daqui a pouquinho a pessoa vai estar falando mal de você. A pessoa vai dizer coisas horríveis sobre você. Por quê? Foi a semente que você semeou. E tudo que o homem semear, isso também vai plantar. Então tenha cuidado com aquilo que você está plantando. Tenha cuidado com as armas que você está dando para o inimigo. Tenha cuidado no que você está falando. Tenha cuidado de você não estar entregando o seu marido para outra mulher. Você passou anos e anos orando pelo aquele marido e ele não se converteu. E você abandona, você larga e vem outro e colhe os frutos do seu choro, das suas orações. Talvez você esteja bem perto de ver a salvação dele. Não abra mão. Não abra mão do seu marido. Não abra mão dos seus filhos. O inimigo quer que você desista dos seus filhos. O inimigo quer que você não se importe mais com eles. O inimigo quer que você entregue ele de bandeja. Ore pelos seus filhos. Clame pelos seus filhos. Dia e noite, noite e dia. Em todo tempo, clame ao Senhor. Então a palavra do Senhor diz assim que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe que causa destruição, mas somente o que seja útil para edificação, de acordo com as necessidades, a fim de que comunique, graças ao que ouve a palavra de Deus, toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, sejam eliminados da vossa boca. Andai como filhos da luz. Vigiai para que não saia da sua boca nenhuma palavra que amaldiçoe o seu filho. Fale coisas boas para ele, abençoe ele. Use as suas palavras para profetizar coisas boas. Ele vai ser próspero, ele vai ser um homem de Deus, que lá vai ser uma mulher de Deus, que não importa o que está acontecendo agora. Importa que o Senhor ainda vai usar com grande poder e graça. Importa que tudo isso que Ele está passando vai servir de experiência para que Ele console outros que passaram pelo mesmo caminho.
Não importa onde ele esteja agora. Creia que o Senhor vai arrancar ele das garras do inimigo. Creia que o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. Não existe um homem mais valente do que o Senhor. Não existe um homem mais forte, mais poderoso do que o Senhor para tirar. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Todo o poder nos céus e na terra foi dado para Ele. Então não desista do seu filho, não desista de orar, não se canse de orar. Muitas mães já estão cansadas de orar pelos seus esposos, de orar pelos seus filhos e não vê salvação. E terminam desistindo, se cansam, porque o inimigo bota a fadiga. Lembra daquele sinal da batalha espiritual? Bota o cansaço. Você não tem mais ânimo de buscar o Senhor. Não tem mais ânimo de clamar ao Senhor. Mas eu te convido neste momento que você ore, dobre os seus joelhos e peça força ao Senhor. Peça graça ao Senhor. Peça sabedoria ao Senhor. Peça entendimento ao Senhor. Porque só o Senhor tem isso para te dar. Só o Senhor pode te dar fortalecimento para que você vença as batalhas espirituais. Com toda essa armadura de Deus, você está fechando todas as brechas que o inimigo poderia usar contra você. Então, orar em espírito em todas as circunstâncias, com toda a petição e humildade insistente. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Não adianta você só orar. Não adianta você só clamar. Você tem que vigiar. Tem que vigiar a sua boca. Tem que vigiar os seus olhos. Tem que vigiar as suas atitudes. É uma batalha? É. Ser crente é muito complicado. É muito difícil porque a porta é estreita. E largo é o caminho que leva à perdição. Então nós devemos vestir toda a armadura de Deus para estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, para que quando vier as batalhas espirituais e o dia mau, nós estejamos firmes na rocha que é Jesus. Eu agradeço a oportunidade de ter trago essa reflexão. A paz do Senhor a todos. Vamos orar agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor amado, eu te apresento, Senhor amado, a minha vida, a vida dos meus filhos, a vida do meu marido na tua presença. Senhor, nos cobre com teu sangue, repreende tudo aquilo que não provém de ti. Todo laço do diabo, Senhor amado, toda afronta do inimigo, caia por terra em nome de Jesus. Neste momento, Senhor, te apresento a cada uma dessas mulheres que estão, Senhor, ouvindo esta palavra. Senhor, venha fortalecer o espírito de cada uma, Senhor, derrama da tua graça sobre o coração de cada uma. Que elas venham se sentir fortalecidas pelo Senhor. Que elas venham se sentir, Senhor, cheias da graça de Deus, renovadas pelo teu Espírito Santo. Que elas venham sentir, Senhor, vontade, desejo de servir em espírito e em verdade. Senhor, que elas se prostrem diante de ti, Senhor, e clame por misericórdia diante de ti, porque só de ti, Senhor amado, vem a nossa salvação. Só de ti, Senhor, vem a nossa libertação, vem a nossa cura, Senhor amado. Só de ti, Senhor, nós vencemos o nosso inimigo das nossas almas. Senhor, tem de misericórdia de nós, Senhor. Contempla cada uma neste momento, Senhor. Fortalece o Espírito, Senhor. Derrama da tua graça para suportar tudo aquilo, Senhor amado, que elas estão passando. A tua graça nos basta, Senhor amado. Abençoa cada um, abençoa o lar de cada um, abençoa os filhos de cada um, Senhor amado. Sê, Senhor amado, socorro bem presente na hora da angústia, Senhor amado. Tira, Senhor amado, o mal, Senhor amado, afasta, Senhor amado, as companhias erradas dos caminhos dos nossos filhos, Senhor. Limpa os caminhos deles, Senhor. Limpa a mente, Senhor amado. Dá uma mente de Cristo, Senhor. Dá estratégia para essas mulheres, Senhor amado, lutar as batalhas espirituais, Senhor amado. Usa-nos, Senhor, conforme a tua vontade. Com a armadura de Deus estaremos firmes nas promessas do Senhor, orando todo o tempo e vigiando, Senhor amado, porque é assim que o Senhor nos quer. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Amém.